Bom dia, gente. Então nós vamos aí para o terceiro capítulo, conteúdo novo, tá bom? Sétimo ano de História. Abram a apostila aí, eu vou falando das páginas, o que tem de importante em cada página e vocês vão acompanhando, tá bom? Então abram aí na 187 de História. O que tem de importante aí nesse conteúdo novo da 187? Na 187, vamos resumir, fala sobre a aliança da burguesia com o rei. Quem é a burguesia? Os comerciantes. E por que eles vão se aliar ao rei? É uma troca. O rei precisa de dinheiro para financiar o seu exército. E a burguesia vai oferecer esse dinheiro. Só que em troca ela vai pedir leis que favoreçam o seu comércio, favoreçam aquelas trocas comerciais, né? Retirar os conteúdos da Índia e levar, das Índias no caso, e levar para a Europa para conseguir vender, tá bom? Na próxima página, 188. Então, na 187 você tem uma aliança entre a burguesia e o rei. Na 188 e 189 vai falar sobre os casos 188, 189, 190 e a 191. Fala sobre os casos do absolutismo, ou seja, onde e quais os países que houve um rei mais absoluto, com mais poder, e quais as características desse reinado, tá bom? Então a burguesia e o rei, eles se aliaram, assim o senhor feudal começa a perder poder. O senhor feudal perde poder, a burguesia e o rei começam a estabelecer uma aliança, tá bom? O absolutismo, ele é mais lembrado na Inglaterra e na França. Na Inglaterra começou a existir os corsários, ou seja, os piratas que retiravam as mercadorias, roubavam os navios, que retiravam os minérios da América e do Brasil. Então, por exemplo, já viram Piratas do Caribe? É a mesma coisa. O pirata lá, inglês, começa a saquear os navios espanhóis e retirar o ouro que era roubado no México e iria para os Estados Unidos, para a Espanha. Então, por exemplo, o navio espanhol vai lá, retira as mercadorias da colônia mexicana, o destino é levar para a Espanha. No meio do caminho, o pirata inglês saqueia esse navio e leva as mercadorias para a Inglaterra. Então são os piratas. E o crescimento da burguesia. Então o absolutismo inglês, a principal característica é o fortalecimento da burguesia e a ação dos corsários, tá bom? No absolutismo francês, a nobreza foi a classe social que mais se beneficiou. Então foi quase um contrário. Na Inglaterra, a burguesia ficou mais forte. Na França, a nobreza ficou mais forte. O rei, a família do rei ficou mais forte. Na França, o rei era absoluto. Ele era quase um deus. Ele era representante de Deus na terra. Então, a nobreza é que comandou esse período, tá bom? A aliança da burguesia com o rei, o feudo começa a perder poder, absolutismo inglês é voltado para a burguesia, absolutismo francês é voltado para a nobreza. Nas páginas finais aí, 192, 193 e 194, nós temos alguns conceitos. Então vamos lá, é o que está aqui na pontinha para vocês, tá bom? É o que eu tentei fazer na pontinha aqui. Teóricos. Então tem alguns teóricos. Você tem o Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes. O que eles falam sobre isso? O que esses cientistas, esses teólogos falam sobre o domínio do rei? Eles têm que justificar isso através das suas obras. Então, o Maquiavel, ele fala que precisa haver uma manutenção do reino. Alguém precisa comandar o reino. Então, por isso, existe a figura do rei, tá bom? Não que ele é descendente de Deus, ou que ele é o Deus na terra, mas sim que precisa de alguém para tomar decisões firmes. Ele falava que faça o que tem que ser feito para governar. Então, se tiver que matar 10 mil para salvar 1 milhão, na opinião dele, no livro O Príncipe, ele fala que deve ocorrer isso.
O Thomas Hobbes, ele fala o quê? O homem, ele não é bom. Ele nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então é necessário que um rei comande a sociedade, tá bom? Então ele fala que o rei, ele precisa comandar a sociedade, porque senão as pessoas começam a se matar e roubar as coisas umas das outras. Então esses dois teóricos falam sobre a ação do rei na sociedade, tá bom? Aqui embaixo tem alguns conceitos dessa época, onde o rei e a burguesia buscavam mais riquezas para esse reino. Então tem algumas ideias principais, tá bom? Então você tem aí o metalismo. O que é isso? Quanto mais metal, quanto mais ouro vem para o meu reino, mais o meu reino se torna desenvolvido. Então isso é o metalismo. Colonialismo. O reino da Espanha tem colônias por todas as Américas, por exemplo. Então isso vai render mais dinheiro. Então quanto mais colônias eu tenho, mais dinheiro eu tenho. É o colonialismo. Protecionismo, ou seja, eu vou proteger a minha economia. Eu não vou deixar que os produtos espanhóis venham aqui para o Brasil, porque senão as minhas empresas aqui começam a entrar em prejuízo. Então é proteger a economia. E a balança comercial, o que é isso que está na moda falando de economia? Se um país vende mais do que compra, ele tem mais lucro, ou seja, é um país que no final do ano vai ter mais riqueza circulando no seu país. Então isso é balança comercial. Se um país compra mais do que vende, ele vai ter prejuízo, ele vai ficar devendo para os outros países. Por exemplo, eu ganho 3 mil. Se eu gastar 4 mil por mês, no final do ano eu estou devendo 12 mil reais. Ou seja, eu termino o ano com prejuízo. Então, os principais conceitos desse capítulo, tá bom? Onde o rei absoluto faz um pacto com a burguesia e o senhor feudal perde poder. Então, quais são os principais conceitos? Maquiavel e Thomas Hobbes, ele fala que a sociedade precisa de um rei. Não porque ele é descendente de Deus, mas sim porque precisa organizar a sociedade. E os sistemas, metalismo, quanto mais metal, mais riqueza. Colonialismo, quanto mais colônias, mais exploração, mais riqueza. Protecionismo, proteger a economia, evitar a chegada de indústrias e produtos industriais de outros países. E a balança comercial. Se eu comprar mais do que eu vender, o meu país cresce, tá bom? Então, se não entenderem, se estiver muito rápido, voltem no vídeo, mandem mensagem no e-mail pra gente buscar terminar esse conteúdo. Beijo!